Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre a nova espécie de crustáceo descoberta no litoral maranhense. Achado que é fruto de uma pesquisa conduzida no âmbito do Laboratório de Organismos Aquáticos da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. O intuito, investigar partes pouco estudadas da Amazônia. Para falar sobre o assunto, recebemos o professor doutor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA, Jorge Nunes. Professor, seja bem-vindo. Olá, Borges, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Começo lhe perguntando sobre os copépodes, o que são copépodes e como é que essa espécie aqui em São Luís se diferencia das outras descobertas aqui no litoral maranhense. Os copépodes são crustáceos, aquáticos, fazem parte de uma grande diversidade de espécies, de formas, animais que dominam muitos dos ambientes aquáticos, desde o fundo, propriamente dito, que a gente chama de bentos, até a superfície da água, onde eles formam o zooplâncton. E nesse sentido do nosso trabalho, a ênfase dada são para os copépodes parasitos. Então, um grupo muito amplo, com diversos tipos de modos de vida e grande sucesso evolutivo. Quais caminhos conduziram a essa descoberta? O nosso estudo ele iniciou com um edital de professor visitante da FAPEMA, e o professor Fabiano Pascoal, ele veio e ficou conosco 2 anos, pesquisando parasitos de peixes. Então, a ênfase dada para os peixes tanto de água doce quanto marinho, foi buscar as espécies de interesse comercial ou aquelas espécies de importância ecológica. E, além da bolsa de professor visitante, o projeto foi contemplado com recursos para a sua execução. Quando se fala em pertinência e relevância, qual seria a relevância dessa descoberta, desse achado? Achar uma espécie nova é mais difícil do que ganhar na loteria. Então, acho que eu gastei minha sorte com isso. Do ponto de vista da biodiversidade, descrever uma espécie nova é incrementar o conhecimento da biodiversidade. Nesse sentido, muitas das vezes a gente usa um parâmetro numérico, o quantitativo. Tantas espécies são encontradas na Amazônia, ou no Cerrado, ou em qualquer outro lugar. Contudo, essa diversidade ela tem um segredo no seu DNA, que é fruto de uma mudança evolutiva, ecológica de milhares de anos. Então, quando a gente descreve uma nova espécie, a gente está buscando um pouco dessa história e, sobretudo, compreendendo um pouco da ecologia como funciona naquele exato momento. Falando do ponto de vista parasitológico, muitas pessoas associam como algo negativo, mas atualmente as pesquisas têm enveredado um pouco para buscar as respostas sobre qualidade ambiental, qualidade de vida dos organismos, focado nessa relação com o parasita. Então, esse estudo ele traz esse ponderamento, e é importante porque traz a discussão por esses âmbitos. É possível falar no ponto do equilíbrio do ecossistema, daquele ambiente em que ele foi encontrado, qual seria o papel dele? Já é possível falar algo nesse sentido ou ainda não? Ainda é muito cedo, porque é necessário ter um conhecimento das características ecológicas. Agora que nós conhecemos essa espécie, através da sua descrição, foi possível discriminar das outras espécies viventes no nosso ambiente e também relacionadas com o parasitismo em algumas espécies de peixe. Os próximos passos são estudos de ecologia para saber o ciclo de vida, como é que é o comportamento desses organismos quando juvenis, como adulto, a questão da reprodução, a sua tolerância e indicação de qualidade ambiental por meio de estudos metabólicos ou de outros compostos contaminantes e poluentes.
E os materiais e métodos que vocês utilizaram durante as suas investigações para que se chegasse a esse novo... Então, o nosso material de trabalho são os peixes. Então, o estado do Maranhão, rico em peixes de água doce, rico em peixes marinhos, não foi tão difícil. Bastava buscar esses animais com os pescadores, mercados, supermercados, nos ambientes mesmo de venda. E em alguns momentos nós fomos a campos para capturar os animais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer a prospecção. A prospecção é muito simples. Um laboratório simples, só tendo água corrente e as peneiras de granulométricas para separação em função do tamanho dos animais. E daí, então, as análises em lupa, né, microscópio estereoscópico e microscópio óptico, né, para descrever as características, identificação, relacionar com as características de comunidade e, dessa forma, fazer uma relação ecológica, né, quando você tem vários organismos, e aprofundamento das características ecológicas, ou melhor, morfológicas, para aqueles animais que ainda são desconhecidos. E aí, de repente, né, chegamos a algumas espécies, que são 9 espécies, né, nesse período desse projeto, já foram 5 espécies descritas, né. Muito bem, estamos conversando com o professor doutor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, professor doutor Jorge Nunes. Ele fala com a gente sobre a nova espécie de crustáceo descoberta no litoral maranhense. Agora, professor, questionamentos relacionados ao nome dessa espécie, que é uma homenagem à professora Zafira da Silva de Almeida, pedir para o senhor falar o nome dessa espécie e como é que a história da professora motivou a escolha por esse nome. A espécie descrita, ela é um copépode de um gênero chamado Naricolax. Até então, a gente não tinha registro desse gênero para o Oceano Atlântico. E esse animal, ele é distinto de todas as espécies conhecidas no planeta, trazendo como características distintas, né, uma mancha, né, em formato de T na região cefálica, e em pernas internas também possui algumas modificações que a distinguem das demais espécies conhecidas. O processo de descrição de uma espécie, ela envolve essa parte morfológica de descrição das suas características, mas também culmina no nome que você vai batizar. Normalmente, os trabalhos eles trazem uma descrição sucinta da espécie, e nós resolvemos homenagear a professora doutora Zafira de Almeida, uma professora com grande distinção, né, premiada em várias instâncias, na UEMA, no Estado, com um grande potencial de formação de recursos humanos, criação de cursos de pós-graduação e grande relevância em estudos científicos para os recursos pesqueiros amazônicos. Essa espécie encontrada está sendo monitorada? Quais desdobramentos nesse sentido a partir de agora? Bem, na verdade, a gente tem ainda uma grande quantidade de materiais provenientes desse projeto. Os próximos passos são realizar estudos de comunidade. O que seria um estudo de comunidade? A gente tem uma espécie de peixe, vamos dizer o Polydactylus oligodon, né, que foi a espécie que nós encontramos, o Naricolax. Essa espécie, vamos estudar câmara branquial, estômago e outras estruturas desses animais para descrever quais são os parasitos, endoparasitos e ectoparasitos. Então a gente tem uma definição de comunidade, aqueles animais que são mais prevalentes diante do contexto dos parasitas encontrados. Então a gente pode fazer esses estudos para vários peixes, né, que nós estudamos ao longo desse projeto. E dentro dessas triagens para essas comunidades, certamente a gente vai encontrar animais diferentes. Por exemplo, já está com um artigo submetido de uma espécie nova também,
encontrada em uma raia amazônica, na Ipanos gutatus. Então, isso aí, brevemente, teremos novidades e aumentando ainda mais a nossa biodiversidade. Agora, professor Jorge Nunes, em um contexto mais geral, em relação aí às políticas de conservação das espécies marinhas, é possível falar em terem sido efetivadas, estarem sendo efetivadas? Sim. As políticas de conservação, elas envolvem muitos elementos. Então, por exemplo, no laboratório que eu coordeno, a nossa ênfase maior são os tubarões e raias. Então, a gente sai um pouquinho da parte dos parasitos e entra no que a gente chama de megafauna, por exemplo. Atualmente, nós podemos criar, né, pelo menos assim, no papel existe uma área considerada, né, importante para tubarões e raias. Essa área ela foi homologada pela União Internacional da Conservação da Natureza. Então, o que uma área importante tem para colaborar com a conservação? Nós sabemos que o litoral amazônico ele é um sítio Ramsar, né, dos estuários amazônicos. O que seria esse sítio Ramsar? O sítio Ramsar ele foi uma convenção que teve numa cidade de Ramsar, no Irã, em 72, onde foram estabelecidos algumas áreas prioritárias para a conservação. Na ocasião, as áreas prioritárias para a conservação eram consideradas ambientes úmidos, áreas úmidas, alagados, lagos, região costeira, mas com ênfase nas aves migratórias. E na época o estado do Maranhão ele tinha, né, 3 áreas, que eram o Parceiro Manuel Luiz, Baixada Maranhense e as reentrâncias, de 8 no Brasil. Atualmente nós temos... O atol não. O Tal das Rocas não. Não era considerado um sítio Ramsar, né? É uma unidade de conservação. O sítio Ramsar é como se fosse o patrimônio, né, da humanidade. A gente teve agora para os lençóis. Então, o sítio Ramsar, ele era uma área importante para a migração de aves, uma área úmida, que servia todo para essa movimentação desses animais, porque a migração ela é um evento super importante. Ela acontece em função das mudanças ambientais, que mexe na estrutura ambiental, né, na oferta de recursos. Então, os animais precisam estar de um lugar para se alimentar. Em certos meses do ano, certos períodos, ocorre uma mudança muito grande ambiental em que os animais acabam se dispersando, entrando em torpor, hibernação, e isso não fica muito evidente, né, a exposição de recursos. Então, os animais precisam ir para outros lugares que eles vão encontrar esse suporte. Então, vão para lugares mais quentes, né, geralmente regiões tropicais, como o nosso litoral amazônico, e nesse contexto também tem a reprodução. Então, a reprodução ela tem um custo energético muito grande, então os animais buscam a migração para não sofrer, né, de fome e também ter recurso para a sua prole. Além disso, nós temos várias unidades de conservação no litoral amazônico, desde reserva extrativista, unidades como área de proteção ambiental, parques estaduais, e também temos as áreas prioritárias. Aqui no Maranhão a gente tem uma área prioritária para a conservação dos tubarões e raias. E o IJRA, né, que é as áreas importantes para tubarões e raias, homologado pela IUCN, né, União Internacional para a Conservação da Natureza, traz mais um incremento de conservação para os nossos organismos, e dessa forma interessante, porque nós temos... Qual foi o critério usado, de repente, para criar essa IJRA aqui no Maranhão? A gente tem uma no Maranhão e uma no Pará, né? Essa do Maranhão ela é chamada de reentrância maranhense, mesmo estando além dos domínios da reentrância maranhense que a gente conhece, né, abrigando o Golfo Maranhense. E no Salgado Paraense, mais em direção ao oceano, nós temos outra IJRA, né, que é a área importante para tubarões e raias, que compreende o Salgado Paraense
né? E é denominada de plataforma norte do Brasil. Então, no litoral amazônico, a gente tem 2 áreas importantes que tem como critério as espécies endêmicas, que só ocorrem naquele local, uma distribuição muito restrita, e também com níveis de ameaça muito grandes. Então, categorias de ameaça da própria IUCN, que são categorias de vulneráveis, em perigo e criticamente em perigo. Após criticamente em perigo, a gente já tem extinção. Então, essas são as categorias importantes, são as espécies ameaçadas. Eu finalizo pedindo para o senhor falar sobre o que essa nova descoberta ela fala sobre a biodiversidade maranhense. Então, a biodiversidade maranhense, ela é muito ampla, porque ela está dentro de um contexto histórico-evolutivo da região amazônica que é colossal no nosso planeta, né? É referência, e a gente ainda tem muita necessidade de especialistas. A gente precisa ter a absorção dos nossos profissionais. Nos últimos anos temos os cursos de mestrado e doutorado que têm produzido, né, muito profissional qualificado, mas a gente precisa também absorver esses profissionais. E a gente tem, né, interessante, que a gente tem apoio da FAPEMA, né, como, por exemplo, a vinda do professor Fabiano, que foi possível a partir de uma bolsa, de um edital de bolsa de professor visitante. E aí, junto com o Fabiano, né, o professor Fabiano, nós tivemos uma grande abertura com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no qual agora ele é professor permanente, a Universidade Federal de Minas Gerais, com o professor Felipe Biságio, né, tem um doutorando, o João Vitor Couto, né, um excelente aluno, um cara que vai ser um super profissional, né. No doutorado, eu acho que ele já descreveu quase 10 espécies no doutorado, então é um fenômeno. E também o Luiz Torres, também da UERJ, trabalhando nesse grande time, focando os parasitos de peixes amazônicos. Muito bem, recebemos no programa de hoje o professor doutor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, professor doutor Jorge Nunes. Ele conversou com a gente sobre a nova espécie de crustáceo descoberta aqui no litoral maranhense, pesquisa com apoio da FAPEMA. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. É um imenso prazer, né, estar aqui na Rádio Universidade, trazendo um pouco das nossas pesquisas, mostrando ao público como é importante investir na ciência, e agradecer o espaço, né, para discussões científicas muito relevantes que são engrandecedoras, né, para o nosso estado. E lembrando que o estado do Maranhão é um estado amazônico, com uma grande diversidade, um hotspot da biodiversidade mundial. Até o próximo programa.